Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, a ideia é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais, e o exercício ele envolve a determinação de propriedades de sistemas, em particular, um sistema baseado no algoritmo de Newton para a determinação de uma raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada ela é essencial em muitos sistemas computacionais. Você pode imaginar, por exemplo, se você está simulando um ambiente tridimensional, você tem uma fonte de luz e, por exemplo, a intensidade dessa fonte de luz sobre um observador qualquer, ela vai ser, por exemplo, inversamente proporcional à distância entre a fonte de luz e o observador ao cubo. Para você determinar essa distância entre a fonte de luz e o observador, é necessário você determinar uma raiz quadrada se você estiver utilizando, por exemplo, um sistema de coordenadas cartesiano. Computadores, eles não são feitos para calcular a raiz quadrada a princípio. Você poderia, por exemplo, realizar uma aproximação por série de potência, que a gente viu na aula de revisão, por exemplo, tentar aproximar uma série de Taylor, uma série de Maclaurin. Entretanto, a grande desvantagem desse tipo de abordagem é que a precisão dessa aproximação por série, e obviamente você vai ter que truncar essa série em algum ponto, ela costuma diminuir bastante quanto mais afastado daquele ponto central no qual você realiza a aproximação, por exemplo, numa série de Taylor, e obrigatoriamente na série de Maclaurin ela é ponto zero. Essa precisão dessa aproximação costuma cair rapidamente conforme você se afasta desse ponto no qual você está realizando a aproximação para expandir a sua série. Outra abordagem possível para você determinar essa raiz quadrada, ela é mais ou menos a que a gente está utilizando aqui dentro desse exercício. Você encontra um problema equivalente à determinação da raiz quadrada, que é determinar as raízes de uma função, por exemplo, f de y igual a y quadrado menos alfa, que alfa é o número que você deseja tirar a raiz quadrada. E essa função, para você determinar as raízes, existem vários métodos: método das cordas, método de Newton, é uma função polinomial, então existem aqueles outros métodos, inclusive alguns são capazes de determinar raízes complexas. Isso aqui a gente vai tratar em específico de um sistema que vai tentar estimar essa raiz quadrada por meio do método de Newton. Então o enunciado ele diz que a determinação da raiz quadrada, y igual a raiz quadrada de alfa, de um número real alfa maior do que zero, ao restringir alfa ao conjunto dos números reais e números reais positivos, a gente elimina a possibilidade desse alfa ele ser um número imaginário ou um número complexo. Então a gente vai trabalhar somente com raízes quadradas cujo resultado é um número real. Pode ser realizada por meio de diversos métodos numéricos que encontram as raízes da função f(y) igual a y quadrado menos alfa. Se você resolver essa equação aqui, ou encontrar as raízes formalmente dessa equação, você vai chegar aqui que y igual a mais ou menos a raiz quadrada de alfa. Então o método ele vai encontrar mais raiz quadrada de alfa ou menos raiz quadrada de alfa, dependendo de como você inicializar o seu algoritmo. Se você inicializar com um número positivo, ele provavelmente vai convergir para mais raiz quadrada de alfa. Se a sua estimativa inicial for um número negativo, provavelmente ela vai convergir para um número que é menos a raiz quadrada de alfa, mas aí basta você trocar o sinal que você tem a raiz quadrada de alfa. O método de Newton é um método de determinação de raízes de funções diferenciáveis na forma de equação recursiva. Na verdade, ela precisa ser só diferenciável ali na vizinhança do ponto em que você está realizando a aproximação. De qualquer forma, se você tiver uma função diferenciável,
para todo domínio do seu número que você está tentando tirar a raiz quadrada, então você pode sempre aplicar este método de Newton. Então, a aproximação ela parte de uma solução inicial aqui, um y de n-1, uma solução atual, e ela tem um termo de atualização aqui que é menos o valor da própria função dividido pela derivada dessa função determinado no ponto em que você está realizando esta aproximação. A gente conhece quem é o f de y. F de y igual a y ao quadrado menos alfa. A derivada do f de y seria igual a 2y. Isso a gente pode substituir aqui no termo de atualização e a gente ficaria aqui com y de n igual a y de n menos 1 menos y de n menos 1 ao quadrado menos alfa dividido por 2 vezes y de n menos 1. Aqui a gente pode cortar aqui um y de n menos 1, uma vez que ele está presente tanto no numerador quanto no denominador aqui dessa razão aqui de funções, e a gente poderia reescrever isso aqui como y de n menos 1 menos y de n menos 1 dividido por 2 mais alfa dividido por 2 vezes y de n menos 1. Colocando o meio em evidência e ajeitando aqui os termos, a gente consegue criar uma equação recursiva, ou seja, y de n em função de valores anteriores desse próprio y de n, de maneira que eu consigo atualizar a minha estimativa da raiz quadrada de um número alfa aqui por esta equação aqui, meio de y de n menos 1 mais alfa dividido por y de n menos 1. No caso, cada iteração desse algoritmo ela precisa aqui de uma soma, uma divisão. Ela essencialmente precisaria dessa multiplicação aqui por meio, mas lembrando que dependendo da maneira com que você está representando esses números, se você estiver utilizando, por exemplo, uma notação de ponto fixo, essa seria multiplicação por meio ou divisão por 2, ela pode ser realizada simplesmente por um deslocamento do número para a direita, que é computacionalmente bastante barato. Então, essencialmente, você teria aqui uma adição, uma divisão e um deslocamento para a direita. Então, cada iteração desse algoritmo ela é bastante econômica. Em que para um sinal de entrada x de n igual a alfa, a princípio a gente vai considerar que esse sinal de entrada ele é igual a alfa e não muda. Simplesmente para a gente cair numa notação de sistema com sinal de entrada e sinal de saída, o algoritmo de Newton para a determinação da raiz quadrada pode ser interpretado como um sistema discreto y de n igual a meio y de n menos 1 mais x de n dividido por y de n menos 1. Sobre o sistema descrito pela equação anterior, determine justificando sua resposta. A. O sistema é linear. B. O sistema é invariante no tempo. E a terceira parte é, só por curiosidade, demonstre que y de n converge assintoticamente para a raiz quadrada de alfa quando n tende a infinito. Então o que a gente tem aqui para analisar é um sistema cujo mapeamento entrada e saída ele é y de n igual a meio y de n menos 1 mais x de n sobre y de n menos 1. Seria aqui y de n. Opa. Igual a meio de y de n menos 1 mais o algoritmo de detecção de palma que tá péssimo, né? X de n dividido por y de n menos 1. Fecha parênteses. Para determinar a primeira parte desse exercício, que é a linearidade aqui,
A gente vai seguir aquela receitinha de bolo para encontrar linearidade. Então a gente assume um sinal de entrada x1 de n, cujo sinal de saída associado ele é y1 de n, em que y1 de n ele é igual a meio y1 de n menos 1 mais x1 de n dividido por y1 de n menos 1. Da mesma maneira, a gente precisa de um segundo sinal de entrada, x2 de n, que quando processado pelo sistema, produz um sinal de saída y2 de n, em que y2 de n ele é igual a meio de y2 de n menos 1 mais x2 de n dividido por y2 de n menos 1. Para verificar a linearidade, a gente precisa criar um terceiro sinal, x3 de n, que é uma combinação linear dos sinais x1 e x2. Uma vez que a gente não está assumindo nada sobre o x1, pode copiar ele aqui, mais constante para indicar a proporcionalidade, x2 de n. E esse sinal x3 de n, ele é processado pelo mesmo sistema S, produzindo uma saída y3 de n. O sistema S é linear se e somente se você tiver que um sinal y3 de n. Se o x3 de n ele foi constituído aqui pelo x1 de n mais o x2 com os coeficientes associados 1 e beta respectivamente, para o sistema ser linear, o sinal ele precisa ser constituído também pelo y1 de n, que é o sinal de saída associado ao x1 de n. Ele vai ter aqui mais uma parcela com o y2 de n, que afinal é o sinal associado ao x2 de n. E os coeficientes dessa combinação linear eles precisam ser igual. O coeficiente aqui associado ao x1, que seria igual a 1, precisa estar copiado aqui do y1. E da mesma maneira, o coeficiente beta, que estava associado ao x2, ele precisa aparecer aqui no y2, que é o sinal de saída respectivo ao x2 de n. E a gente pode até colocar isso aqui como uma interrogação, para não dizer que está afirmando isso aqui. Então, quando a gente utiliza o sinal x3 de n, o sinal de saída y3 de n, ele vai ser igual a meio de y3 de n menos 1 mais alfa não, ainda não, calma, mais x3 de n dividido por y3 de n menos 1, fecha parênteses, em que o x3 de n ele é x1 mais beta x2 de n, que a gente pode substituir aqui. Portanto, y3 de n vai ser meio y3 de n menos 1 mais x1 de n mais beta x2 de n, isso dividido aqui por y3 de n menos 1.
pode não estar muito claro aqui. Às vezes vale a pena a gente isolar esses termos que dependem só do sinal de entrada de um lado da equação e todo o resto do outro lado da equação. Então a gente pode colocar isso aqui de uma forma y3 de n, y. O que eu fiz aqui? N menos 1 é menos meio y3 ao quadrado n menos 1 é igual a meio x1 de n mais beta x2 de n. Da primeira equação aqui do y1 de n, a gente também poderia isolar aqui somente o termo x1 de n. Seria que y1 de n, y1 n menos 1 menos meio y1 ao quadrado de n menos 1 igual a meio x1 de n. y2 de n, y2 de n menos 1 menos meio y2 ao quadrado de n menos 1 igual a meio x2 de n. A gente poderia pegar, substituir x2 de n aqui, x1 de n aqui, de onde é fácil a gente concluir que y3 de n é diferente de y1 de n mais beta y2 de n, logo S não é linear. Essa seria, digamos, a resposta formal desse sistema. Agora, é claro que existe um atalho aqui. Eu imagino que muitos de vocês tenham utilizado esse atalho aqui. O que a gente pode perceber aqui? No limite, quando n tende a infinito, y de n vai ser igual a raiz quadrada de x de n. Afinal, se o sistema foi feito para determinar a raiz quadrada de um número x de n, após uma série de iterações, em que o algoritmo de Newton ele tem essa garantia dessa convergência assintótica. Quanto mais iterações você for fazendo em cima desse algoritmo, mais próximo você vai chegando desse valor real da raiz quadrada de n. E a gente pode, na verdade, trabalhar aqui quando o n tende a infinito. Da mesma forma que quando o n tende a infinito. E esse sistema se torna muito mais fácil de verificar que ele é um sistema não linear. Então, eu vou omitir esses limites aqui, mais por distração, provavelmente, do que por algum outro motivo mais nobre. A gente pode fazer aqui a mesma ideia. Um de n é processado pelo sistema S
produzindo a saída y1 de n, em que, no limite, quando n tende a infinito, de y1 de n, isso aqui vai ser igual a o limite, quando n tende a infinito, da raiz quadrada de x1 de n. A gente pode criar um segundo sinal, x2 de n, passar pelo mesmo sistema S, produzindo a saída y2 de n, e novamente no limite, quando n tende a infinito, de y2 de n, a gente tem que isso aqui é o limite, quando n tende a infinito, da raiz quadrada de x de n. Da mesma forma que a gente fez ali na outra demonstração, a gente utiliza aqui um x3 de n, que ele é uma combinação linear tanto do x1 de n quanto do x2 de n. Aqui, vermelho. Quando esse sinal x3 de n ele é processado pelo mesmo sistema S, produzindo uma saída y3 de n, a gente tem que eu já ia esquecendo do limite, como eu comentei no começo, quando n tende a infinito, y3 de n ele é igual ao limite, quando n tende a infinito, da raiz quadrada x3 de n. Entretanto, a gente sabe que x3 de n ele é x1 de n mais beta x2 de n. Opa. De onde, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente conclui que y3 de n ele é diferente de y1 de n mais beta y2 de n. E da mesma maneira, afinal a conclusão tem que ser a mesma, logo S não é linear. Eu não lembro se a gente chegou a tratar de algum sistema de raiz quadrada nos exemplos de linearidade, mas caso você já soubesse que essa raiz quadrada ela gera um sistema não linear, você poderia partir aqui já da começo aqui já de ser, ó, esse sistema aqui ele não é linear porque a raiz quadrada é uma função que não apresenta propriedades de linearidade. Então, dependendo aqui, o atalho ele é bastante eficiente. Então, a próxima propriedade a ser verificada a partir desse sistema é a variância ou invariância no tempo. E chama aqui de variância no tempo. E a gente pode utilizar aquela forma que a gente utilizou na linearidade, jogando todos os termos que dependem da saída de um lado da equação, todos os termos que dependem da entrada do outro lado. A gente ficaria ali com y de n, y de n menos 1, menos meio
de y ao quadrado de n menos 1 é igual a meio x de y. Para a gente verificar a variância ou invariância no tempo, a gente vai precisar então de dois sinais de entrada. Primeiro aqui um x1 de n, que é processado pelo sistema S produzindo o sinal de saída y1 de n, que é y1 de n, y1 de n menos 1, menos meio y1 ao quadrado de n menos 1 é igual a meio x1 n menos x1 de n. E para verificar a variância ou invariância no tempo, a gente precisa de um sinal x2 de n que ele seja então, por exemplo, uma cópia do outro sinal x1, atrasada ou adiantada, tanto faz, de alguma quantidade arbitrária de instantes no tempo em que esse n0 também pertence ao conjunto da variável independente, seja ele o conjunto dos números inteiros, números racionais ou o que quer que seja. E quando a gente processa esse sinal x2 de n pelo sistema S, a gente produz então uma saída y2 de n, em que y2 de n, y1 de n menos 1, menos meio y2 ao quadrado de n menos 1 é igual a meio x2 de n. A pergunta que a gente tem que responder para verificar a variância ou invariância no tempo é se essa saída y2 de n ela é igual a saída y1 de n menos n0. Note a semelhança aqui entre as duas equações, só que uma é com sinais de entrada, a outra é com sinais de saída. Pode até aqui determinar quem que é y1 de n menos n0, y1 é n menos n0 menos 1, menos meio de y1 n menos n0 ao quadrado, e tudo isso aqui é igual a x1 n menos n0. Basicamente eu peguei essa equação aqui e substituí n por n menos n0. Simples assim. Da segunda equação a gente tem... Opa, esqueci o fator meio aqui. Da segunda equação a gente tem que meio x de n é igual a tudo isso aqui. E a gente tem que o x2 de n é igual ao x1 de n menos n0. Então, basicamente, a gente pode igualar essas duas equações aqui. E aqui vai ficar um treco meio complicado aqui de escrever. 0, y1 n menos n0 menos 1, menos meio y1 n menos n0 ao quadrado. Tudo isso aqui vai ser igual a y2 de n, y2 de n menos 1, menos meio y2 ao quadrado
n menos 1, aqui ficou faltando menos 1 na outra equação, agora que eu estou vendo. Aí sim. E aí você observa essa equação e ela vai ser igual para qualquer valor de n e para qualquer sinal de saída y1 ou y2 também, se somente se você tiver esta equivalência aqui de y1 de n menos n0 igual a y2 de n. Lembrando que a propriedade ela tem que ser válida, não importa quem que seja esse sinal y1 de n, não importa o valor do n0 para ocorrer a variância no tempo. Então, dadas essas duas condições, essa igualdade ela vai ser válida somente se você tiver essa igualdade entre y1 e y2 de n. Se você observar, essa é exatamente a pergunta a qual a gente deveria responder aqui para a verificação da variância no tempo. Portanto, a gente conclui que esse sistema ele é invariante no tempo. O que é bastante razoável se a gente for pensar esse sistema atuando na prática. Se nesse exato momento eu colocar esse sistema para determinar a raiz quadrada de 42, iniciando o algoritmo, por exemplo, em 50 e deixar ele rodar por 14 iterações, por exemplo. Se daqui a uma semana eu pegar e rodar esse algoritmo novamente para tentar achar a raiz quadrada de 42 inicializado numa solução 50, rodando pelas mesmas 14 iterações, o resultado ele vai ser basicamente o mesmo, só que eu estou obtendo o resultado uma semana depois. Ou seja, atrasando o meu sinal de entrada, eu atrasei o meu sinal de saída pela mesma quantidade de instantes de tempo, que é bastante razoável pelo que a gente está verificando aqui pela verificação das propriedades de maneira um pouco mais formal. Então, a última parte do exercício ela demonstra que y de n converge assintoticamente para a raiz quadrada de alfa quando n tende a infinito. Então, quando o algoritmo ele atinge essa convergência assintótica, quer dizer que ele estava rodando aqui por uma quantidade muito grande de iterações, o n ali dentro da nossa notação, e basicamente quando ele converte quer dizer que a solução ela não muda de uma iteração para outra. A gente pode expressar isso aqui como aqui no limite, quando n tende a infinito, de y de n é igual a, da mesma maneira que como no limite, quando n tende a infinito, o y de n menos 1. Ou seja, de uma iteração aqui n-1 para a iteração n, a solução não mudou, portanto, o algoritmo convergiu. Se a gente voltar aqui na equação do sistema e jogar ela nesse limite quando n tende a infinito, a gente vai ter aqui que no limite quando n tende a infinito, y de n vai ser igual a no limite quando n tende a infinito de meio, né? Y de n menos 1 mais x de n dividido por y de n menos 1.
Mas, da mesma maneira, o y de n ele vai ser igual ao y de n menos 1 quando o n tende a infinito. Então, aqui no limite, quando n tende a infinito, y de n vai ser igual a limite do n tende a infinito e meio y de n mais x de n dividido aqui por y de n. Correto? Se a gente chamar aqui o limite quando n tende a infinito aqui de chamar ele aqui de φ, por exemplo, a gente vai ter então que φ é igual a meio de φ mais e aqui chamar o limite quando n tende a infinito o x de n, chamar ele de θ aqui, por exemplo. Só para simplificar aqui minha notação. Mais θ dividido por φ. Eu vou ter aqui que meio de φ é igual a meio θ dividido por φ. Os meios se cancelam. Finalmente eu tenho aqui que φ ao quadrado é igual a θ. E se eu resolver esta equação aqui em relação a φ, eu chego aqui que φ é igual a mais ou menos a raiz quadrada de θ. Voltando aqui à notação original, eu tenho que no meu limite, quando n tende a infinito de y de n, que é igual ao φ, é igual ao limite, quando n tende a infinito, mais ou menos a raiz quadrada de x de n. Em que o algoritmo vai convergir para mais a raiz quadrada se ele for inicializado em um número positivo, e ele vai convergir para menos a raiz quadrada se ele for inicializado em um número negativo. Então, desde que você inicialize ele num número positivo, você sempre vai conseguir resolver esta equação. Eu já tinha passado esse exercício em semestres anteriores, então eu já tenho esse código aqui no Google Colab de semestre 2021, primeiro semestre. Posso facilmente abrir ele no Google Colab. Então aqui, somente para complementar a solução proposta, eu tenho uma simulação computacional do sistema analisado previamente dentro do exercício, que é um sistema de determinação da raiz quadrada utilizando o algoritmo de Newton. Então, inicialmente, eu defino aqui uma função somente para a iteração do algoritmo, que seria aquela equação lá, meio de y de n menos 1 mais x de n dividido por y de n menos 1. Não tem segredo aí, tem dois parâmetros, o x e o y de n menos 1, que eu estou chamando aqui de y anterior. Eu tenho um número máximo de iterações que eu pretendo rodar esse algoritmo, eu estou chutando aqui como 10. Eu tenho uma estimativa inicial da raiz quadrada do número alfa, e aqui no x eu coloco o alfa propriamente dito. Caso se eu quiser tirar a raiz quadrada de 3, isso deve dar em torno de 1,7, e aqui eu estou colocando uma estimativa inicial de 90. Então, na verdade, no gráfico eu estou colocando o y de n mais 1, na verdade, aqui para ser, vamos, mais correto. E quando eu rodo este algoritmo, então, após a primeira iteração, ao invés de ser 90 aqui, a estimativa ela já deve cair aqui para 45, alguma coisa assim. E mesmo com essa estimativa bastante esdrúxula da raiz quadrada de 3,
por um número de iterações aqui inferior a 6, eu já devo ter uma estimativa bastante razoável da raiz quadrada, ou o suficiente para maior parte dos cálculos aproximados que a gente precisa dentro de sistemas de engenharia. Outra coisa que eu tinha comentado anteriormente é que se você utilizar uma estimativa inicial negativa, e aqui eu só tenho que trocar a linha vermelha para estar no ponto negativo também. Posso jogar aqui um menos 900. Estimativa ainda mais esdrúxula. Aqui também, em torno de 8 iterações, eu já devo estar bastante próximo. E quando eu faço essa inicialização por um número negativo, na verdade o algoritmo ele vai convergir para menos a raiz quadrada de 3. Mas aí para saber qual que é a raiz quadrada de 3, basta eu trocar o sinal. E eu sei qual que é a raiz quadrada de 3, deve dar 1.7, lá vem pedrada. Existe uma prova bastante interessante na matemática que é mais fácil você demonstrar que qualquer número primo tem uma raiz quadrada que é um número irracional do que você demonstrar que algum número primo em específico tem uma raiz quadrada que é um número irracional. Então, sempre que você utilizar aqui um número primo para você tirar a raiz quadrada, por exemplo, aqui raiz quadrada de 5, o resultado certamente vai ser um número irracional, que levaria, em teoria, a infinitas aproximações, caso você queira uma aproximação sem um erro arbitrariamente baixo, né? Caso, na maior parte dos casos, tendo uma estimativa razoável aqui do valor, isso já é suficiente para você executar a maior parte dos sistemas de engenharia. Então aqui, sei lá, para tirar a raiz quadrada de 5, eu também estou chutando aqui que é um número 8 iterações, eu já estou ridiculamente próximo da solução. Bom, para números não muito elevados aqui, essa estimativa ela costuma convergir bastante rápido. Chutar aqui, sendo bastante pessimista, em 10 iterações aqui, para todos os efeitos aqui do meu sistema. Não importa muito o que eu colocar ali, ele já deve ter convergido para minha raiz quadrada. Lembrando, cada iteração desse algoritmo ela é bastante eficiente, certo? Para cada iteração desse algoritmo eu preciso somente de uma soma, uma divisão e um deslocamento para a direita, para fazer aqui a multiplicação por meio. Se eu multiplicar isso por 10, eu vou precisar de 10 divisões, 10 somas, 10 deslocamentos para a direita, o que para um algoritmo de determinação de raiz quadrada é algo bastante eficiente. Então, esse método aqui, apesar de simples, ele é um método bastante competitivo se você for utilizar ele para determinação de raiz quadrada. Aqui só comentando, quando lá no tempo da internet a lenha, as pessoas ainda jogavam um jogo chamado Doom, cálculo de distância era algo importante tanto para a detecção de se o monstro estava te enxergando, para se quando o tiro você tinha que verificar se o tiro estava acertando o jogador ou não. Então raiz quadrada era uma operação que era bastante utilizada ali dentro do jogo. E existia um pedaço de código que as pessoas olhavam ali, que diabo que esse pedaço de código estava fazendo. E na verdade ele era um cálculo de raiz quadrada exatamente pelo método de Newton. O que acontece é que além de ele ser, assim, por natureza, um algoritmo bastante eficiente, existe uma otimização adicional que o desenvolvedor do jogo Doom foi capaz de utilizar. Era exatamente aqui na inicialização da solução. Ele descobriu que
Quando ele colocava determinado número para a inicialização do algoritmo de raiz quadrada dele, na verdade era uma raiz quadrada recíproca, mas a ideia seria a mesma, ele conseguia fazer esse algoritmo convergir em 2 ou 3 iterações ali no máximo. Quer dizer, era realmente ridiculamente eficiente. Bom, aqui só para ter um background de onde eu tirei o exercício, estava lendo sobre isso ano retrasado, foi a primeira vez que eu propus esse exercício aqui. E achei bastante interessante e bastante propício para uma turma de engenharia de computação. Espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Ele é um pouco diferente da maior parte dos exercícios de livro que vocês encontram para verificar propriedades de sistemas. Em geral é uma equação fechada, não que aqui também é uma equação fechada, mas aqui no nosso caso a gente tem uma equação que ela é recursiva, o que vocês vão encontrar frequentemente durante a atuação de vocês como engenheiros de computação. Bom, espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.